Oi pessoal, aqui é a Mel, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal e eu vim hoje falar com vocês a respeito das leituras que eu fiz em outubro. É o meio do Halloween, então teve leitura temática, teve leituras que não foram relacionadas ao horror, terror, nada assim, teve romancinho, teve coisas nada a ver, assim, nada a ver com o tema, né? E eu vim mostrar pra vocês hoje, então vamos lá. O primeiro livro que eu li, que eu terminei de ler, porque eu comecei ele em setembro, foi o Lost in Translation, que é... Eu acho que eu já falei sobre ele pra vocês. É um livro que tem várias palavras, assim, por exemplo, que não existem tradução, que em outras línguas não existe tradução, que nem saudades em português não existe em nenhum lugar no mundo, só existe aqui em português, acho que só no português do Brasil também, não sei se tem em Portugal. Não tenho muita noção, não fiz o meu trabalho de casa, não fiz a pesquisa, mas tá tudo bem. E aqui são palavras que existem só nas línguas que elas foram criadas. Então é bem interessante para ver o que significa cada palavra, é bem legalzinho, se ler rapidinho. É que esse livro e o próximo, eu só leio no... Que agora tem um outro, no caso, que eu tô fazendo a mesma coisa, esses livrinhos assim, que não são histórias, nada assim, são livros de estudo, não é bem estudo. Eu leio só na minha folga, eu folgo na segunda, então eu leio ele só uma vez na semana ou quando eu tenho tempo no domingo, e por isso que eu demoro bastante pra ler ele. Geralmente eu demoro um mês, ele é curtinho, é que eu leio devagar também, porque não adianta você pegar e devorar um livro desses e ler todas as palavras de uma vez só, que não vai ficar nada na cabeça, né? Enfim, vamos ao próximo. Deixa eu pôr aqui no chão. O outro livro foi uma releitura, foi O Pequeno Príncipe. Esse livro eu já mostrei aqui pra vocês também. Eu tinha uma edição muito antiga que era da minha mãe. E a primeira vez que eu li na edição da minha mãe. Ele tá, inclusive, aqui. Deixa eu ver. A primeira vez que eu li essa edição aqui, que era da minha mãe. E daí eu achei que eu queria marcar e tal, e sublinhar e fazer anotações. E não queria fazer na edição da minha mãe, porque afinal o livro não é meu, né? Daí eu acabei comprando essa edição aqui pra você, pra mim, pra vocês. Bom, se eu pudesse comprar pra todo mundo, né? Eu gostaria. Então eu comprei essa edição aqui e acabei fazendo algumas marcações. Ela tem algumas páginas, ela tem as aquarelas originais do autor, ela tem algumas páginas assim escuras, daí fica difícil de ver a marcação, mas por exemplo aqui, ó, acho que dá pra ver um pouquinho diferente daqui, tem uma marcação. Eu só não pus as... Meu cachorro veio correndo aqui. Eu só não pus as marcaçõezinhas ainda nele, mas é um livro que eu terminei esse mês. E agora... Pode passar, Pauloquinho. Passou. E agora vamos às leituras... Aqueles dois livros lá foram 5 estrelas. Não tem como ser diferente, né? O Pequeno Príncipe, eu ainda não sei se é o favorito ou não. Eu gosto muito dele, mas... Eu não sei, eu simplesmente não sei se eu favorito ele ou não. Ele ainda tá na minha mente. Mas vamos às leituras de terror que eu fiz esse mês. A primeira que eu comecei, e eu devorei esse livro, foi Salem, do Stephen King. E que livro bom. É muito bom. É um livro para mim 5 estrelas. Não chega a ser favorito, mas é excelente. Ele é um livro mais ou menos grossinho. E eu leio geralmente no meu intervalo lá no serviço, né? Eu não tenho muito tempo para fazer isso em casa. Se bem que algumas coisas vão mudar e eu vou fazer um vídeo a respeito dessas mudanças, que eu acredito que sai ainda essa semana. Vai sair se der tudo certo, sai ainda essa semana, olha o spoiler, entre essa semana e semana que vem. Sai um vídeo de tag, sai um vídeo sobre as atualizações sobre a minha vida, e sai um vídeo das minhas leituras de novembro. E daí mais um de tag. Tenho 4 vídeos engatilhados para sair entre essa semana e outra. Só não sei se eu posto 3 essa semana e o outro na semana que vem, ou se eu posto 2 e 2. Acho que 2 e 2 fica melhor, não sei. O que você acha? Coloca aqui embaixo pra mim. Se você prefere que eu lance 3 vídeos essa semana e daí comece a semana que vem com 1. E daí não sei se eu consigo postar mais, ou se eu posto 2 e 2. Mas enfim, vamos voltar ao assunto. Tava falando aqui de Salem. Eu não sabia direito sobre o que era, só sei porque aqui embaixo tá escrito e porque todo mundo fala sobre o que é. E pra quem não conhece, eu não vou falar sobre o que é, porque eu acho sacanagem, porque tira a originalidade, assim, não é originalidade, mas tira aquela expectativa, aquela surpresa do livro. Eu posso falar que ele conta a história de um
rapaz que volta para a cidade de infância dele, e ele é escritor e ele vai lá para pegar inspiração, para ter inspiração para escrever seu novo livro. E lá ele conhece uma garota e coisas estranhas começam a acontecer nessa cidade. E é isso. E é muito bom. E eu li ele relativamente rápido, eu acho que eu li ele em menos de uma semana. Aí o outro livro que eu peguei para ler foi O Médico e o Monstro. Gente, por mais que eu acredito que a maioria das pessoas conheça essa história porque tem desenho do Pica-Pau sobre ele e tudo mais, não sei se é da época de vocês, mas eu já conhecia, eu achei ele muito bom, assim, surpreendentemente bom. Pra mim um livro, eu não sei ainda se é 3 estrelas e meia ou 4, mas fica por aí. E eu gostei bastante, eu li ele muito rapidinho, ele é bem pequenininho, e eu li acho que ele em 2 ou 3 dias. Pra mim é rápido, porque eu não sou acostumada a ler tanto por dia. Eu acabei meio que devorando ele tanto quanto o Salem, e foi bem rapidinho. E é a história de um médico e de um advogado, que é colega desse médico. E esse médico começa a ficar mais recluso e tal, e estranhamente manda uma carta de testamento para esse advogado, para deixar todas as coisas dele para uma determinada pessoa. E o advogado acha estranho e começa a investigar. E é sobre isso. Agora, gente, a minha grande decepção. Eu sei que todo mundo que lê adora, eu só vejo resenha positiva desse livro. Todo mundo fala muito bem, a Michele Santos, a Ana Carolina Wagner falam muito bem, mas não funcionou pra mim. A Outra Volta do Parafuso. Eu sei que é estranho falar isso, mas eu não gostei muito, não. Pra mim é um livro 2 estrelas e meia, no máximo, nos máximos 3. Não é o tipo de livro que eu gosto, não gosto de livro aberto, ele é um livro bem aberto. Não é que eu não gostei da escrita do autor, a escrita é boa, a história é interessante, por isso, inclusive, que eu tô pensando em dar 3 estrelas, mas eu não gostei do final, eu não gostei das deixas, e eu não gostei de ele não ter uma definição. Eu gosto de livros fechados, e é por isso que eu não gostei tanto assim. E ele foi enrolado, ele é pequenininho, ele é tipo do tamanho do Médico do Monstro, mas eu demorei o dobro do tempo pra ler ele, eu não sei porque ele foi enrolado. E agora minha cachorra veio beber água, e vocês vão escutar ela bebendo água. 1 minuto de silêncio pra minha cachorrinha beber água. Não, tô brincando. Voltando ao livro. Ele foi enrolado pra mim, eu achei... Não que foi difícil de ler, assim, tipo, pela linguagem, não é isso. Mas pra mim foi um livro um pouquinho mais... Entendeu, né? Não desenvolveu tão fácil assim. Então, foi a minha grande decepção, porque eu esperava muito desse livro, porque eu já tinha visto a série, né? A série que foi baseada nele, que é a Mansão Bly, se eu não me engano. E, enfim, infelizmente, não foi tudo isso. Agora uma breve surpresa, um livro que eu gostei demais. Esse livro aqui, eu acho que ele é lançamento, não tenho bem certeza, mas eu acho que ele é um lançamento recente, assim, não é lançamento tipo do último mês, mas é um dos livros mais recentes da Dark Side. Ele foi indicado pelo Richard, do Richard Vídeos e Vlogs, se eu não me engano, um negócio assim. Eu vou deixar aqui embaixo, na caixa de descrição, todo mundo que eu citei, a Michelle, a Ana Carolina e o Richard. E o livro é um livro nacional, é do César Bravo, e ele se chama VHS, que significa Verdadeiras Histórias de Sangue. Gente, é um livro de contos, ele tem, se eu não me engano, 18 contos, e caraca, mano, que livro bom! Muito interessante. São histórias que se encontram no interior do Noroeste Paulista, todas ali nas cidades, uma ao redor da outra, e uma principal, e daí as coisas acontecem tudo por ali. E tem contos bons e tem contos muito bons. Não tem nenhum conto que eu falo, putz, contozinho ruim. Tem o conto da videolocadora, que acho que é um dos meus favoritos. Deixa eu ver aqui o que mais. Chuva Forte é bom também. Bom, se eu for, vou falar todos, né? O Último Centavo da Senhora Shin é muito bom, é muito interessante. Ele é meio mágico, assim, mas é bem legal. Peso do Enforcado é o tipo de livro, tipo de conto que eu gosto muito mesmo.
Não posso falar o porquê, porque senão eu vou dar um baita spoiler. Mas, que nem eu falei, é um conto fechado, que tudo se explica e é o tipo de leitura que eu gosto. Zona de Abate é difícil de engolir. Assim, os dois últimos, que o outro se chama HSBF6X. Então, não quer dizer muita coisa. Na verdade, ele quer dizer muita coisa, mas só quando você vai ler que você vai entender. Mas esses dois são contos em matadouros, abatedouros. E eu tentando ser vegetariana foi uma coisa bem chocante, assim. Ele é um livro bem, que nem tem aqui, né, as manchinhas de sangue. É bem sanguinário, ele é pesado, ele é forte e ele é puxadão. Assim, não tem nada assim. Na verdade, alguns contos tem. Ela veio a Sofia me dar do oi pra gente. Eu já pego ela aqui. Tipo, não tem. Tem, assim, contos mais leves e tem contos mais pesados, assim. Vamos dar oi, fi. Oi, fi. Ela nem liga pra câmera, ela só quer colo. Esse é um, como eu tava falando, é um livro muito, muito, muito bom. Pra quem gosta de terror, terror tem desde contos de fantasma, espírito, a contos de assassinatos, a contos de mais magia. Tem de tudo um pouco, é muito, muito legal. E agora meus cachorros começaram a latir, e a Sofia ainda não tá latindo aqui. Enfim, a sessão terror terminou, gente. Esses foram os livros que eu li de terror pro mês de Halloween. E daí eu terminei esse que eu já tinha começado o mês passado, que eu gostei bastante, que é a Hipótese do Amor, da Ellie Hazelwood, que é muito, muito famoso, acho que é o livro mais famoso dela, né? Todo mundo conhece. E eu gostei bastante. Pra mim é um livro 4 estrelas e meia, mais ou menos. E eu achei muito, muito interessante, muito bonitinho. Minha vizinha. E muito fofinho, muito mimizinho, assim, tudo que a gente quer num romance mesmo. E daí esse outro eu comprei pra ter, mas eu ouvi ele em audiobook. E ele é um livro que, cara, o final me decepcionou. Eu vou ser sincera, mas eu amei o restante do livro, toda a construção, toda a história, tudo que estava acontecendo, eu adorei, adorei. E é A Vingança do Cupido. É um romance entre essas duas meninas. Eu já não lembro o nome delas, eu lembro, é da Catherine e da Tilly, que a Tilly é a Matilda. E elas vão... Nossa, eu nem falei sobre o que são os outros, né? Eu esqueço, gente, desculpa. A Catherine é a aluna da mãe do Ted, que é o vizinho da Tilly, a aluna de piano, e ela gosta muito desse cenário de artes e tal. E o Ted se apaixona por ela, e daí eles resolvem, pra ele poder conhecer ela melhor e tal, ele resolve fazer uma peça de teatro que ela vai fazer também. E ele leva a Tilly, que é a melhor amiga dele, junto. Lá eles se conhecem e tudo mais, e daí se desenvolve a história entre... Na verdade, é um... Não sei se chega a ser um triângulo amoroso, não chega a ser um triângulo amoroso, mas é o Ted que gosta da Catherine e a história da Catherine com a Tilly. E daí é muito interessante, é muito bonitinho, é muito fofinho, é tudo... É bem adolescente, eles têm 16 anos, é bem fofinho, assim, o livro, é bem bonitinho. E eu não gostei do final. Eu esperava um pouco mais, assim, do tipo, um tchanão mais, entendeu? Uma coisa mais, com um final mais feliz, digamos assim. Porque eu gosto de finais felizes. Então, esse aqui eu escutei e comprei o livro porque eu gostei demais e eu quis ter o livro. Enfim, e teve um outro que eu escutei também, que foi Os Anos, da N... Eu não sei o nome, putz, gente, peraí que eu vou pegar pra vocês. Fui rapidinho dar uma olhada, eu descobri que eu não anotei o nome da autora, mas se eu não me engano é Annie Ernaux. Ela é francesa e ela é muito divulgada pelo Christian. Vou deixar também aqui no box o canal dele. Já aproveita e se inscreve lá, gente, ele tá tentando chegar nos 100 mil inscritos. Então quem puder dar essa força, também se inscreve aqui no meu canal se você tá gostando do conteúdo. É um canal que vai ter sempre bastante literatura, vlogs, study vlogs. E
enfim, o que eu consegui trazer pra vocês. E eu não sei se eu esperava demais, mas assim, eu tive leituras excelentes esse mês, ótimas, que eu adorei, e tive leituras decepcionantes. E Annie Ernaux foi uma dessas leituras decepcionantes. Eu escutei em audiobook o livro chamado O Lugar. Foi O Lugar? Não, mentira, gente. Nossa. Foi Os Anos. Eu escutei Os Anos e eu não sei, eu achei que ia ser uma história. Eu acho que a culpa não é do livro, a culpa é minha mesmo de ter me decepcionado, sabe? Porque eu esperava uma história gradual, uma continuidade, e não é assim o livro. Ela conta várias passagens. O que eu gostei muito é que ela descreve uma foto, e daí baseado na foto ela conta sobre aquela década, sobre aqueles anos. E assim, depois que eu me acostumei, que saiu da minha cabeça que não ia ser uma história contínua de uma família, uma pessoa, alguma coisa assim, aí eu comecei a gostar mais. Então eu posso dar uns 3,5 mais ou menos. A Vingança do Cupido eu dou 5 estrelas, só voltando aqui rapidinho, só não favoritei por causa do final. E A Hipótese do Amor, eu acho que eu falei, né, 4,5 estrelas, enfim. E da Annie Ernaux, não sei nem se eu tô falando o nome certo, gente, desculpa. Dá pra dar umas 3,5 estrelas, mais ou menos. Talvez 4, porque eu acabei me acostumando. E acabei gostando do estilo do livro. Mas como não era aquilo que eu esperava, aquilo que eu, digamos, imaginava, assim, tipo, acabou sendo uma leve decepção pra mim. Enfim, gente, esses, sei lá, 7, 8 livros, não sei agora pra contar aqui vai ser difícil, deixa eu ver. 1, 2, 6, 4, 5, 6, 7, 8. 8 livros, 9 com o ouvido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 livros, agora já não sei, que eu consegui ler ou escutar esse mês. Foram todos, de forma geral, livros bons, eu tô bem satisfeita, mesmo os que me decepcionaram, eu tô bem satisfeita com a leitura, porque era uma leitura que eu queria fazer, era algo que eu queria conhecer. E é isso aí, gente, espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra numa próxima. Tchau, tchau!